Bem-vindo a mais uma aula e hoje o nosso tema é discipulado e obediência no reino. Nós vimos na aula passada sobre liderança e hoje é sobre o discipulado e a obediência no reino. É interessante que o chamado de Jesus ao discipulado ele está no coração da mensagem do reino de Deus. Então, o reino não é apenas um conceito teológico ou uma realidade futura, mas é um governo presente que exige uma resposta prática de quem ouve o evangelho. E essa resposta, ela se traduz em um discipulado e obediência. Nós vemos ali, por exemplo, em Mateus capítulo 4, versículo 19, Jesus ele chama os primeiros discípulos: sigam-me, e eu os farei pescadores exatamente, pescadores de homens. Então, seguir a Jesus não significava apenas aderir a mais um mestre. Nós tínhamos a cultura local naquele momento onde você tinha mestres estudiosos da lei. Seguir a Jesus implicava não apenas em seguir mais um mestre, mas reconhecer a autoridade do rei e submeter toda a sua vida ao seu senhorio. Então, esse discipulado é nós estarmos neste lugar de submissão ao senhorio de Cristo Jesus e nós. Nós estamos debaixo desse senhorio, sendo discipulados por Cristo Jesus. Somos discípulos de Cristo Jesus. Isso tem total ligação com a obediência. Esse discipulado, portanto, ele é inseparável do reino. Por quê? Porque implica nós vivermos debaixo do governo de Cristo Jesus, obedecendo a sua palavra e praticando a sua palavra de forma a participar da sua missão. Bonhoeffer, ele diz no seu livro Discipulado que quando Cristo chama alguém, ele o convida a vir e morrer. Olha que maravilha! Quando Cristo chama alguém, ele o convida a vir e morrer. Como assim, pastora? Morrer literalmente para a velha vida, para os seus interesses, para as suas vontades. E nós vamos ver daqui a pouquinho sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 9, 23, e você vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Então, compreender o discipulado e a obediência é compreender que o reino de Deus ele não se limita a uma crença intelectual, mas transforma toda a existência do ser humano, toda a existência sua, toda a minha existência. Jesus ele não apenas anunciou a chegada do reino, mas ele convocou homens e mulheres para segui-lo, vivendo em conformidade com a sua palavra, com os seus ensinamentos. Lucas capítulo 9, versículo 23, nós lemos assim: se alguém quiser acompanhar-me, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus, entrar nesse discipulado, requer obediência, porque é muito além de uma adesão intelectual a uma ideia, a uma ideologia. É literalmente a sua vida totalmente entregue ao senhorio de Cristo Jesus. Essa obediência não é um legalismo, mas é uma resposta ao amor do Rei que nos redimiu. E o reino ele se manifesta quando os discípulos eles obedecem de forma prática e radical, refletindo a vontade de Deus em todas as áreas da sua vida. Nós já vimos aqui que não é possível nós separarmos a nossa vida. Eu tenho uma vida dentro da igreja, eu tenho uma vida lá na faculdade, eu tenho uma vida no meu trabalho, eu tenho uma vida com os meus parentes e uma vida com a minha família. Não existe isso, essa divisão do santo e do secular. Eu tenho uma vida única e toda a minha vida, todas as áreas precisam refletir o reino de Deus. E de forma muito específica na aula de hoje, essa obediência radical aos ensinos de Cristo Jesus que nos levam a manifestar o seu caráter e, por consequência, estabelecer o reino dele, a cultura dele, a linguagem dele, os princípios dele aqui na terra. Onde quer que você esteja,
e aonde quer que você for. Nós vamos ver agora o discipulado ali no contexto do judaísmo do segundo templo. Nós vemos então o judaísmo ali no primeiro século, um discipulado que era uma prática muito comum. Os rabinos, por exemplo, chamavam os alunos para segui-los, por isso que eu falei a respeito de que seguir a Jesus não era seguir apenas mais um mestre, mas era uma entrega radical. Por quê? Porque era um contexto do judaísmo. Os rabinos, os mestres da lei, eles chamavam os seus alunos, os seus discípulos, para segui-los. E então os seus discípulos aprendiam a interpretação da lei e imitavam o estilo de vida daquele rabino, daquele mestre. Contudo, o discipulado de Jesus, como eu já bem disse, ele se distingue radicalmente desse contexto. Os rabinos, eles esperavam que os discípulos, eles escolhessem o mestre. Jesus, porém, é quem nos escolhe com a sua soberania. Ele escolhe os seus seguidores. Se você está aqui assistindo a esta aula é porque você foi escolhido por Cristo Jesus. Se eu estou aqui hoje ministrando essa aula a você, te ensinando, te conduzindo neste caminho de transformação, é porque eu fui escolhida por Cristo Jesus. Então, ao contrário da cultura judaica, onde os mestres permitiam com que os alunos escolhessem se queriam segui-los, em Cristo Jesus nós vemos esse modelo de discipulado diferente, é um discipulado do reino, onde o rei escolhe quem vai segui-lo. Pastora, por que ele escolhe? É a soberania dele. Creia e descanse na soberania de que ele escolheu você. João Calvino, ele diz que Cristo não nos chama a aprender algumas regras, mas a sermos conformados à sua imagem. O discipulado é a transformação de todo o ser. Esse contraste histórico, ele revela que seguir Jesus não é opcional, mas é uma resposta inevitável ao chamado dele. Ele te chamou, você correspondeu, porque é um amor de forma inevitável a você não corresponder. Eu compreendo dessa forma também, como se fosse irresistível. Eu enxergo dessa forma como nós vemos aqui, olha, Mateus capítulo 4, versículo 19, venham, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Aqueles homens largaram tudo e seguiram Jesus, porque o chamado de Cristo Jesus ao discipulado é irresistível. E a nossa resposta se torna inevitável. Jesus ele inicia o seu ministério, então, chamando pessoas comuns para segui-lo. O discipulado, ele envolve abandonar as velhas prioridades para viver sob a direção do Mestre, do grande Mestre, Cristo Jesus. Bonhoeffer, ele diz que quando Cristo ele chama o homem, ele o convida a vir e a morrer, como eu disse agora há pouco. Então, esse chamado, ele exige uma reordenação de valores. Quando nós somos chamados por Cristo Jesus a segui-lo, a sermos seus discípulos, você percebe que toda a sua velha vida, a velha estrutura, tudo que envolve o antes e depois de Cristo entrar na sua vida, começa a ser reordenado em suas prioridades. Aquilo que era muito prioridade para você outrora já não é mais. Por quê? Porque você agora foi chamado para o reino de Deus, onde existe uma nova cultura, existe uma nova ordem de prioridades, novos valores, novos princípios, que muitas vezes entram em contradição, entram em conflito com o que nós vivíamos antigamente. O reino de Deus, ele cresce através dos discípulos que se tornam testemunhas vivas de Cristo Jesus, do grande rei do nosso reino. Então, o reino de Deus, ele cresce à medida que nós, realmente, de forma radical, somos obedientes ao nosso rei, Cristo Jesus. Então, esse é o maior e o primeiro discipulado. Talvez você veio de uma realidade onde você esperava com muita expectativa que alguém discipulasse você de perto, que alguém pegasse na sua mão todos os dias, sentasse numa cafeteria com você e fosse ler a Bíblia e te explicar as Escrituras. Meu irmão, essa não é a realidade hoje no mundo, em questão de logística, em questão de vários fatores que se envolvem. Você precisa entender que antes desse discipulado humano que nós temos hoje entre nós, a Igreja de Cristo Jesus, um edificando o outro, você
é discípulo de Cristo Jesus e tudo que você precisa para ser discípulo dele, ele já te instruiu e deixou disponível aqui, ó, nas Escrituras. Então, aquele que conhece e obedece os mandamentos de Cristo Jesus, este é o que o ama, conforme ele diz no Evangelho de João. Então, esse é o nosso caminho do discipulado, prioritariamente. Cristo Jesus por meio das Escrituras e de forma secundária, complementar, a igreja como corpo de Cristo, um edificando ao outro. Você não entra em um lugar de consumidor esperando que alguém faça algo por você. Você entra em um lugar de servo e discípulo e também de líder, discipulador, onde você é edificado e também edifica mutuamente. Aqui é um ponto de transição para um nível a mais de maturidade. É certo que o novo convertido, ele precisa de um acompanhamento um pouco mais intensivo, é novo na fé. Segundo Paulo, ele é um bebê na fé, está caminhando, mas vai chegar um momento em que se torna um homem. E aí não tem mais as práticas de menino, mas agora ele fala, ele se porta como um homem, no sentido de uma maturidade realmente cristã. Nós vamos ver agora a obediência como a marca no reino de Deus. Então, uma das marcas do reino é a obediência, essa obediência radical. Nós vemos ali no Sermão do Monte que Jesus ele conclui dizendo: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Aqui o discipulado ele é definido pela obediência. E é interessante que quando nós olhamos para esse ensino, você percebe que, por vezes, da nossa teologia um pouco rasa, até você chegar aqui neste seminário, nós imaginamos o quê? Uma praia, nós imaginamos uma pedrinha e uma casinha ali em cima. Mas quando nós olhamos para um contexto mesmo de forma estrutural, de construção civil, e nós vemos como se dá uma construção civil nesse contexto, por exemplo, de solos de praia, terra e tudo mais, você percebe que, na verdade, essa rocha da construção não está na superfície. Ela está lá embaixo no subsolo. Passa por todas as camadas, areia, água, até chegar na rocha. E aí você percebe que você construir a sua casa sobre a rocha não é simplesmente colocar uma casinha em cima de uma pedra. É você aprofundar até estabelecer a tua casa, a tua vida sobre a rocha que é Cristo Jesus. E aqui nós vemos para as Escrituras. Não é simplesmente fazer um devocional de um versículo todos os dias, mas é você aprofundar nas Escrituras a ponto desse fundamento ser profundo, sólido, de manter essa casa firme, ainda que venham ventos e tempestades. Deu para aprofundar e ampliar um pouco mais seu entendimento teológico do que é construir uma casa sobre a rocha? Isso é construir a casa sobre a rocha. E construir a casa sobre a rocha envolve obediência. Você está sendo ensinado por Cristo Jesus a sua forma de viver. Você está sendo discipulado. Jesus está te discipulando, te fazendo um discípulo dele, aquele que segue a sua forma de viver, que obedece os seus ensinamentos e reproduz o que aprendeu. Aqui, ó, é a sua maior escola de discipulado, é aqui. Direto da fonte. Herman Ridderbos, ele explica que no reino, a obediência não é uma condição prévia da graça, mas é um fruto inevitável da graça. Aquele que foi alcançado pela graça passa agora a viver sob a lei do rei. Essa compreensão, ela corrige uma tendência um pouco tanto legalista que nós temos, que busca um mérito humano com uma forma de eu ser responsável por Cristo ter me chamado. O nosso seminário, como eu já bem disse em outras aulas, ele tem a base teológica reformada. Então nós entendemos que
Existe uma soberania de Cristo Jesus e Ele nos amou, Ele nos chamou primeiro e nós correspondemos de uma forma assim irresistível, mas nós não temos condição, enquanto estamos mortos em nossos delitos e pecados, trazermos a vida sozinhos, escolher a Cristo Jesus sozinhos. Nós estamos mortos. Então Ele faz um movimento inicial ali, primário, de nos chamar e nós correspondemos porque o seu chamado ele é irresistível. É ou não é? É, eu sei que é, glória a Deus por isso. Nós vemos ali no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 25. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. João Calvino, ele diz que a fé verdadeira nunca é ociosa, mas ela se prova pela obediência, onde a fé haverá frutos, inevitavelmente. Então nós temos aqui nesse entendimento que não basta eu ouvir a palavra, mas é preciso fazer o quê? Obedecer. Isso é que nos faz prudentes, ouvir e obedecer, ouvir e praticar. Então, um discípulo, eu e você, nós não podemos escolher áreas da nossa vida que nós seremos obedientes. Não tem como. Ou eu entrego totalmente a minha vida e submeto ao senhorio de Cristo Jesus, ou eu não submeto. Não tem como eu ter dois senhores, entende? Então nós precisamos entrar neste lugar de sobriedade, de uma obediência radical. Errou, pecou, desobedeceu, faz caminho de volta, arrependimento e submissão a Cristo Jesus. Já estamos caminhando para o final dessa aula e nós vamos ver agora o discipulado como uma participação na missão do reino. Jesus ele não apenas chama discípulos para segui-lo, mas ele chama discípulos para participar da sua missão. Você não foi chamado só para ser chamado, você foi chamado para continuar a missão de Cristo Jesus aqui na Terra. Por isso que eu friso tanto sobre isso, de você realmente se posicionar para ser resposta dele aqui na Terra. Não viver uma vida inútil, uma vida em vão. Um dos meus maiores anseios é naquele grande dia ouvir do Senhor Jesus: serva boa e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E jamais ouvir: serva má e inútil, eu não te conheço. Misericórdia. Esse é um dos maiores temores do meu coração. E quando nós temos esse entendimento escatológico do que vai vir ainda, dessa expectativa que Jesus ele colocou em nós, porque ele nos chamou para sermos seus discípulos, a nossa vida muda totalmente a rota e a perspectiva aqui na Terra. Então talvez o que esteja faltando para você é esse entendimento, e que bom que você está aqui. A partir do momento que você adquire esse entendimento, a sua mente é renovada, a sua vida é transformada, então você passa a experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor. O grande autor Voss, ele comenta que ser discípulo é ser incorporado no movimento escatológico do reino, participando da expansão até a consumação final. Ali no contexto do Império Romano, isso significava um grande risco. Por quê? Porque proclamar Jesus como Senhor era confrontar o culto ao imperador, como eu já disse aqui. Então essa obediência radical ao senhorio de Cristo Jesus, ao chamado de Cristo Jesus, custava tudo para aqueles homens e mulheres desse contexto histórico, deste tempo aqui onde aconteceram esses fatos. Custava perseguição e até mesmo a morte, os martírios, os mártires. Essa dimensão nos mostra que o discipulado não é uma comodidade, mas é uma missão arriscada que exige coragem, fidelidade, disposição de sofrer pelo evangelho, se preciso for. Nós temos ali a nossa grande missão em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, que essa igreja, para honra e glória de Deus, Igreja Batista Imagine, honra e cumpre essa missão. Jesus disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Nós não fomos chamados para ordenar,
Nós somos chamados para ensinar o rebanho a obedecer o que Jesus ordenou. Então, esse discipulado tem muita ligação com a liderança. Eu tenho discípulos, mas eu não ordeno os meus discípulos, eu ensino a eles a obedecerem o que Jesus ordenou. Eu não discipulo a partir de mim, mas a partir das Escrituras, das ordenanças de Cristo Jesus. Eu não lidero a partir de mim, eu lidero a partir de Cristo Jesus. O discipulado, ele não é individualista, mas ele é comunitário, ele envolve a igreja. A missão da igreja é formar discípulos de Cristo Jesus, que mutualmente aprendem e crescem juntos. Timothy Keller, ele diz que o discipulado cristão, ele acontece na comunidade, na igreja, onde a palavra e a vida juntos obedecem a Cristo como um corpo. O discipulado cristão acontece na comunidade onde a palavra e a vida se encontram em relacionamentos moldados pelo evangelho. Ou seja, um moldando o outro, um edificando o outro como corpo de Cristo. Não tem como nós crescermos, obedecermos ao Senhor dissociados da igreja. E aqui eu não falo de uma placa de igreja, uma denominação, mas a igreja, o corpo de Cristo. Todo cristão salvo em Cristo Jesus. Porque é nesse corpo que eu sou discipulado e que eu discipulo. Que eu sou envolto na missão e que eu desperto outros para a missão. Esse é o desejo de Cristo Jesus e você foi chamado para obedecer à vontade dele. A igreja, ela é a maior escola do reino. Nela, os seus discípulos são ensinados, corrigidos e encorajados a viver em total fidelidade e em obediência radical ao Senhor Cristo Jesus. Então, esse discipulado autêntico que nós tanto buscamos, ele consegue unir a doutrina e a prática, a fé e a vida, a santidade pessoal e esse compromisso comunitário da igreja. Nós vamos caminhar agora para o final, para vermos a cruz como esse paradigma do discipulado. Jesus ele foi muito enfático ali no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, quando ele disse assim, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Tome diariamente a sua cruz, nós já entendemos que a cruz não é um ato único, individual e pontual. Envolve a nossa entrega diária, a nossa renúncia diária, o suportar a pressão diariamente. O discipulado no reino, ele é inseparável da cruz. Não é um evento único. Fui salvo e pronto. Não. Tome a sua cruz diariamente. É um estilo de vida, é a sua vida ordinária, comum, diária, de renúncia e entrega. Bem-vindo ao discipulado que Cristo Jesus te chamou. Uma vida de renúncia e entrega, de obediência radical e experimentar a vontade dele. Boa, agradável e perfeito. No mundo romano, a cruz ele era um símbolo de vergonha. Entenda o contexto, para nós entendermos e ampliarmos um pouco mais nosso entendimento teológico. No mundo romano, naquele contexto romano, a cruz era um símbolo de vergonha, de punição e de derrota. Então Jesus ele vem transformando aquele símbolo de vergonha, punição e derrota em um símbolo de vitória e um caminho para todo aquele que nele crê percorra. O que isso significa? Ser discípulo de Cristo Jesus é paradoxal mesmo, meus irmãos, é um paradoxo. Significa que, para eu ganhar, eu preciso perder. Eu preciso renunciar ao poder humano para eu experimentar o poder de Deus. É um paradoxo, mas é assim que funciona o reino de Deus. Bonhoeffer, ele afirma que a graça ela é gratuita, mas ela não é barata. Vou repetir. A graça, ela é gratuita, mas ela não é barata. Ela custa ao discípulo não somente uma parte da sua vida, mas a sua vida inteira. Porque custou a Deus o seu Filho por inteiro. O discipulado ele não pode ser conduzido e reduzido
a uma simples religiosidade de uma forma confortável que se adapta ao meu estilo de vida, a minha lifestyle. Não pode ser isso. É um chamado radical à obediência sacrificial, tal como foi com Cristo Jesus. Então isso significa que nós, enquanto discípulos, precisamos nos preparar para seguir a Cristo Jesus, mesmo que em contexto de oposição, mostrando que essa fidelidade ao reino de Deus, ela exige uma disposição de enfrentar o que for preciso, de realmente renunciar e sofrer, e se preciso for até a morte. Custe o que custar, doa o que doer, continuarmos seguindo a Cristo Jesus. O reino futuro, ele também é uma recompensa dessa obediência do discípulo radical. Porque o discipulado ele é marcado pelo custo que eu pago aqui no presente. Renúncia, entrega, obediência radical, mas também pela esperança que há no futuro. Jesus ele prometeu no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 29, todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Meus irmãos, eu não sei você, mas eu oro isso aqui, porque eu deixei pai e mãe, eu deixei casa, eu deixei cidade, eu deixei família, eu deixei emprego, eu deixei carreira, eu deixei tudo por Cristo Jesus. E eu oro aqui, olha, estou na expectativa dessa recompensa 100 vezes mais do que eu deixei para trás aqui agora nesta terra, e também uma herança no reino eterno, ou seja, a vida eterna. Então nós temos essa obediência radical, trazendo consigo uma recompensa aqui, agora e também de forma eterna. João escreve ali no capítulo 14, verso 23, se alguém me ama, Jesus dizendo, né? Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará e nós viremos a ele e faremos morada nele. Essa obediência ela é um fruto do amor a Cristo e uma antecipação dessa comunhão perfeita que nós teremos com Ele na nova criação. George Led ele diz que a obediência do discípulo é vida escatológica, viver hoje como um reflexo da realidade futura do reino de Deus. De forma bem prática, então, o discipulado ele envolve seguir Jesus em todas as áreas da vida. Obediência, na verdade, é uma resposta prática ao senhorio de Cristo Jesus. O discipulado ele não pode ser individual, ele é comunitário. Ninguém cresce sozinho no reino de Deus. A obediência que nós vivemos hoje ela é uma antecipação da vida plena que nós teremos na eternidade. O discipulado e a obediência são inseparáveis do reino de Deus. Não se trata apenas de crer em Cristo Jesus, mas de segui-lo em toda a sua vida, de praticar a sua palavra e de participar da sua grande missão e carregar a sua cruz diariamente. Enquanto líderes e pastores, nós devemos ser os primeiros discípulos de Cristo Jesus. Um exemplo vivo de obediência, de entrega, de renúncia, chamando os outros por inspiração e ensino a seguirem este mesmo caminho. A igreja é chamada para formar os discípulos. E para finalizar, para concluir essa aula, o reino de Deus, ele exige esse discipulado, essa obediência, porque não se trata apenas de uma promessa futura, mas de um governo presente aqui e agora. Jesus chama homens e mulheres simples e muitas vezes até as coisas loucas para confundir aqueles que são. Ele chama homens e mulheres simples, chama homens e mulheres como eu e você. E a partir da nossa correspondência, nós já nos tornamos automaticamente discípulos. E o discípulo é aquele que obedece e aquele que vive o que Jesus orientou em sua palavra. Wright, ele disse que ser um discípulo é viver no presente a sua vida do futuro, onde nós estaremos plenamente com ele, em uma obediência radical e plena. Nós já começamos a viver essa sombra aqui e agora. Então, meus irmãos, para finalizar essa aula, entenda. Viver discipulado e viver a obediência
é proclamar que Jesus ele é o Senhor das nossas vidas e refletir o reino dele aqui na terra, para influenciarmos e inspirarmos outros, para discipularmos outros, com o fim de que todos nós estejamos dentro da sua missão. Pregar o evangelho a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer tudo o que Cristo Jesus ordenou. Deus abençoe você, se essa aula mexeu aí dentro de você, então aproveite agora para orar ao Senhor, alinhar o teu coração, e Ele tem um futuro brilhante para você, enquanto discípulo, enquanto líder, enquanto aquele que vai manifestar o reino dele aqui na terra. Eu te encontro amanhã na aula, se Deus quiser.